estava assistindo o Jornal Nacional e houve uma denúncia de um servidor em 2020. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Mas Vossa Excelência, como ministro da Justiça, tem muito mais obrigação de saber do que eu, como secretário. Essas fraudes não começaram agora, mas terminaram nesse governo. Foi o nosso governo, foi o governo do presidente Lula, foi uma decisão do governo que mandou chamar a polícia, que deflagrou a operação, que desbaratou essa gangue que roubava os aposentados, e foi o nosso governo, então, que pôs fim àquela farra. Galera, se prepare para ver o Marreco ser depenado e passar vergonha diante de todo mundo. Sérgio Moro, conhecido popularmente por Marreco de Maringá, por causa da bela oratória, tentou lacrar para cima do novo ministro da Previdência, que participou na manhã de hoje de uma audiência na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal para prestar esclarecimento acerca das denúncias de fraude em benefícios do INSS. Sérgio Moro fez uma pergunta muito imbecil e tomou uma invertida daquelas. Eu vou trazer aqui o trecho para vocês, vou pedir que deixe comentário para engajar, deixa a curtida, compartilha esse vídeo e se gosta do conteúdo que eu produzo desse enfrentamento contra a extrema-direita, apoie o meu trabalho. Qualquer apoio aqui nessa chave será muito bem-vindo. Agora fica com essa invertida porque foi sensacional. Eu estava assistindo o Jornal Nacional e houve uma denúncia de um servidor em 2020. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim, como foram informados a Vossa Excelência, expressamente na reunião lá em 2023. Vossa Excelência, quem submetiu aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência, como ministro, também não acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou ao meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento, agora Vossa Excelência, como ministro... ouviu na reunião, ministro? Na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Eu não tinha que fazer nada. Vossa Excelência era a pessoa de confiança de Carlos Lupe e continua no Ministério. O senador não queria ficar aqui nesse bate-boca com Vossa Excelência, mas Vossa Excelência, como ministro da Justiça, tem muito mais obrigação de saber do que eu, como Vossa Excelência quis me acusar de algo agora impróprio, porque Vossa Excelência teve... Vossa Excelência estava no Ministério onde teve a fraude, secretário executivo... Senador Sérgio Moro, foi nosso governo que chamou a polícia. É um depoimento, como é que é Nosso governo foi que chamou a polícia. Ontem o Jornal Nacional trouxe uma bomba. Revelou que em 2020, um funcionário do INSS denunciou à Polícia Federal descontos indevidos em benefícios do INSS. Não só a Polícia Federal, bem como a Polícia Civil. Sabe o que aconteceu? Esse funcionário foi ameaçado de morte. O que parece, Sérgio Moro não aprendeu o que diz aquele velho ditado, que eu vou pedir licença para citar. Aquele que tem rabo de palha não deve sentar à beira do fogo. Deixe nos comentários a sua opinião. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Não esqueçam que em 2020 o governo era o Bolsonaro e o ministro da Justiça era Sérgio Moro. Dá uma mão cheia. 5 anos que o esquema do INSS foi denunciado e o governo Bolsonaro não fez nada. O Jornal Nacional já mostrou muita coisa, mas a gente foi além. O funcionário da direção central do INSS procurou a Polícia Federal em setembro de 2020, depois de ter recebido ameaças de morte. Ele atuava na área que analisa os descontos nos benefícios e disse que as ameaças começaram depois que ele identificou irregularidades nesses processos. Gente, o servidor fez isso depois de ser ameaçado de morte durante o governo de quem? Do Bolsonaro. Acompanhei. O acordo entre a Conafer e o INSS para fazer os descontos direto nos benefícios foi assinado em 2017 e foi suspenso em setembro de 2020 após servidores do órgão identificarem irregularidades. Em outubro, o então presidente do INSS, Leonardo Rolim, transferiu da diretoria de benefícios para a diretoria de atendimento a responsabilidade por analisar esses acordos. A mudança permitiu que a Conafer fosse reabilitada. Agora, sabe o que é o que mais chama a atenção? É que só depois das denúncias dos técnicos do INSS é que o contrato foi suspenso. Isso por menos de 30 dias. Foi só o tempo do governo Bolsonaro mudar quem cuidava da diretoria. Na época, a Conafer chegou a homenagear o então diretor de atendimento do INSS, Jobson de Paiva Salles, responsável por reverter a suspensão. Para tudo aqui. Vocês entenderam isso daqui? Um servidor do INSS
percebeu que tinha rolo. Falou, olha, tá estranho. E aí ele procura o INSS, faz a denúncia e o INSS não faz nada e, coincidentemente, ele começa a receber ameaças de morte. Aí ele procura a justiça. E aí o que é feito? Mandam parar de roubar os aposentados? Começam a investigar as fraudes? Não, nada é feito e o processo é arquivado. Tudo durante o governo Bolsonaro. Em março de 2021, o presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, prestou depoimento na investigação da Polícia Civil. Calma, que só piora. Segundo a investigação, a relação do presidente da Conafer com o governo Bolsonaro é ainda maior. Basta ligar os pontos. Pelas investigações, ficou claro que o presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, era ligado a José Carlos Oliveira. José Carlos, que foi presidente do INSS e ministro do Trabalho e Previdência de quem? Do Bolsonaro. A polícia apurou que Cícero Marcelino, um assessor de Lopes, era o operador financeiro da Conafer, que, por sua vez, realizou movimentações financeiras com quem? Com o José Laudenor, sócio de José Carlos Oliveira, em ao menos 2 empresas. Isso é muito grave. A alta cúpula do governo do Bolsonaro, ela está envolvida no surgimento do caso, exatamente quando os convênios aumentaram. E está só começando, viu? A PF já apontou o uso de contas laranjas, indícios de movimentações não declaradas e até vínculos com pré-campanha eleitoral, reforçando a suspeita de conluio entre a Conafer e autoridades do governo do Bolsonaro. O caso só começou a ser investigado depois que o presidente Lula tomou posse. Foi no governo do Lula que a CGU e a Polícia Federal desmantelaram, acabaram com esse esquema ilegal. E o mais importante, é o governo do Lula que vai antecipar a devolução do dinheiro e transformar os bens apreendidos, como Ferrari, apartamento de luxo e mais um monte de coisa, em recurso para os aposentados. Resumo de toda essa história: durante o governo do Bolsonaro, os aposentados eram roubados e quem denunciasse era ameaçado de morte. O governo do Lula protege os aposentados, coloca os ladrões de aposentadoria na cadeia e ainda vai devolver o dinheiro de quem foi roubado. Pessoal, não se deixem enganar. Clica aqui no botão de compartilhar e vamos espalhar a verdade para o Brasil inteiro. Presidente, bom dia, Luiz Viana Monteiro, da TV Record. Eu queria saber se, em relação à Previdência, se o senhor tomou alguma decisão de pedir para que se acelere o ressarcimento daquilo que foi cobrado a mais, daquilo que foi desviado dos cofres públicos e dos pensionistas, e se o senhor avalia que houve um desgaste político grande para o governo, ou pela análise que se faz de que o governo demorou a tomar alguma providência a partir do momento que as primeiras denúncias foram feitas. Não, nós resolvemos desmontar uma quadrilha que foi criada em 2019. É importante saber, uma quadrilha que foi criada em 2019. E vocês sabem quem governava o Brasil em 2019. Vocês sabem que era ministro da Previdência em 2019. Vocês sabem que era chefe da Casa Civil em 2019. A gente poderia ter feito um show de pirotecnia. Mas a gente não quer uma manchete de jornal. A gente quer apurar. A gente quer apurar e aquelas entidades que roubaram os seus bens congelados, nós vamos, desses bens, sabe, repatriar o dinheiro para que a gente possa pagar as pessoas. Ora, se a gente não tiver competência de retirar o dinheiro das entidades, obviamente que é importante dizer, e precisa só ter cuidado, não foi dinheiro dos cofres públicos, foi dinheiro do salário dos aposentados. O que eu acho mais grave, não foi dinheiro dos cofres públicos. Esse dinheiro estava no bolso do aposentado quando alguém pediu para descontar do salário dele. Então o crime foi um assalto a aposentados, aposentadas e pensionistas desse país. Eles não foram no cofre do INSS. O ladrão entrou em casa em 2019. É isso que nos deixa mais revoltados. E é por isso que nós vamos a fundo para saber quem é quem nesse jogo. E se tinha alguém do governo passado envolvido nisso. Pega eles, Lula. É isso que nós vamos fazer. Eu não tenho pressa. O que eu quero é que a gente consiga apurar para apresentar ao povo brasileiro a verdade e somente a verdade. Porque eu não estou atrás do chute de pirotecnia. Eu estou atrás de apurar a verdade. Quem foi que assaltou o bolso dos aposentados e das pensionistas brasileiras? O que eu sei é que eles não terão prejuízo. Se o Sérgio Moro tá apanhando de forma brutal assim, apenas em uma audiência com o ministro, imagine a taca que esses bolsonaristas vão levar em uma CPI do INSS. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador.
Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Vossa Alguém se ministro, omitiu aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro também não acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou no meu conhecimento, mas... Definitivamente não dá pra confiar em bolsonarista. Veja só o Sérgio Moro. Quando ele estava brigadinho ali com o Bolsonaro, ele ficava nos podcasts ali dizendo que a culpa era do Bolsonaro, que era o Bolsonaro que ficava interferindo nas investigações. Agora, tem uma grande parcela de culpa do presidente da República, e porque ele faz, por exemplo, as interferências na Polícia Federal, quem que se sente à vontade para investigar quem lá? A impressão que hoje tem o pessoal da Polícia Federal é que se você mexer com a pessoa errada, né, com um político graduado, você vai ser afastado. Tá vendo como as coisas mudaram aí? Agora que ele quer proteger, não tá mais brigadinho com o Bolsonaro, foi até cabo eleitoral do Bolsonaro em 2022, agora ele vem assumir que ele foi apenas incompetente. Ele era ministro da Justiça. As denúncias foram para a Polícia Federal. Ele era o ministro da Justiça. E ele disse que não ficou sabendo de nada, não. Não fiquei sabendo de nada, não. Né? Agora é mais fácil assumir que ele foi incompetente do que colocar a culpa no ex-presidente Jair Bolsonaro. Que, aliás, ele já sabe que não tem para onde correr. Tá aí as provas, né? Documentos comprovando que as investigações deveriam ter acontecido em seu governo e não teve investigações. Teve denúncia. Teve denúncia e ninguém fez nada. Agora ele admite que sim. Né? Ele admite que começou sim em seu governo. Não tem mais para onde correr. Eu quero ver na CPI. Quero ver na CPI, cara. Como que ele vai explicar que o seu braço direito recebeu doação de 65 mil para a campanha de 2022? De um dos caras centrais do esquema que deu prejuízo aí nos aposentados e pensionistas do INSS, né? Quero ver as CPIs. A CPI não serve pra nada, mas pelo menos serve pra gente pegar esses cortes assim, ó, pra postar nas redes sociais, né? Não serve pra nada essa CPI, mas serve pra gente ver aí a máscara caindo, né? É isso aí. Se você gostou do vídeo, vai curtindo aí. Curte, compartilha, segue o canal, se você ainda não segue aqui o canal do Valdex News. Teve marreco depenado hoje no Senado, vocês viram? Esse bate-boca aconteceu hoje, quinta-feira, dia 15 de maio, no Senado. Essa troca de acusações aconteceu entre o marreco de Maringá e o atual ministro da Previdência, que foi convidado pelo Senado para prestar esclarecimentos a respeito da fraude no INSS, que não começou em 2023, nem em 2024, nem em 2025. Vocês viram ali, um acusa o outro, Moro sempre querendo lá. O marreco deixou de fazer muitas coisas quando foi ministro da Justiça, não é mesmo? Se realmente essa denúncia em 2020 aconteceu, não foi feito nada. Mas quando a denúncia chegou em 2023, quando ficou-se sabendo disso, a Polícia Federal foi chamada. O que eu vi aqui foi um marreco depenado no Senado. O que vocês viram? Vocês viram o mesmo que eu? Fala, Bolsonaro, tá preocupado com a Janja e o Xi Jinping? Se preocupa não, você tinha que estar preocupado com isso aqui, ó. O servidor do INSS revelou aí que ele estava sofrendo ameaça de morte por ter denunciado os descontos indevidos lá do aposentado. Quando isso? Foi lá no meio do governo Bolsonaro em 2020. Isso mesmo. O cara detectou que uma entidade, que nós já vamos falar sobre ela, que uma entidade aumentou em mais de 200% o número de associados com desconto lá no INSS, entendeu? E daí você vai falar, pô, mas que entidade é essa? Deve ser coisa de petista. Não, é uma entidade do agro, entendeu? É uns vagabundos do agro que os caras lucram com a aposentadoria de indígena. Isso mesmo, os caras não têm vergonha na cara. Essa turma do Bolsonaro aí, miliciano pesado. Porque quando o cara descobriu e denunciou, o cara sofreu até a ameaça de morte. Você acredita num negócio desse? Pois é, então eu acho que é com isso que vocês, bolsominions, tinham que estar preocupados. Não com a Janja lá, conversando com o Xi Jinping.
tá bom? Cá, o último ponto da apresentação do ministro. Esse esquema não foi montado, não foi arquitetado nesse governo, mas está sendo apurado e vai ser concluído aqui durante este governo. Eu queria começar aqui fazendo uma linha do tempo, porque muito é falado sobre a MP 871, dizendo que a MP 871 seria um MP de combate às fraudes. Presidente, ministro, a marca fantasia que diziam era essa. Mas é importante nós dizermos aqui do que estamos tratando, sobre o que nós estamos nos referindo. A fraude que propunha a MP 871, que se diziam na época, era contra os beneficiados. Eles queriam limitar o auxílio-doença, acabar com o auxílio funeral, reduzir os benefícios dos beneficiados. E a fraude que foi desbaratada e investigada pelo nosso governo diz respeito à revalidação da autorização de descontos de entidades criminosas. Então vamos à linha do tempo desse tema. Sobre esse tema, o dispositivo que estava na MP 871 teve várias propostas de alteração e de supressão, e não foi somente de parlamentares da base do governo não, ministro Volney. Eu estou aqui, olha, meu querido... Eu tenho aqui uma emenda a essa medida provisória no mesmo termo. Do meu querido colega, deputado Luiz Carlos Mota, hoje do PL, foi nosso relator do orçamento. E não quero fazer nenhuma acusação ou ilação em relação a ele. Ele fez uma emenda nesse sentido, obviamente pelas razões dele. Mas esta fraude aqui ocorrida, a fraude ocorrida, a atuação do principal lobista, do famoso careca do INSS, como aparece na imprensa, a atuação dele se dá sobretudo com a captação indevida de dados do INSS. Aí sobre isso é importante ser dito uma coisa, meus colegas senadores. Foi apresentado nessa MP 871 uma emenda. A emenda foi apresentada para que tivesse transparência dos dados do INSS por um deputado do PSB. E o que foi feito pelo então presidente Jair Bolsonaro? Ele vetou esse dispositivo que garantiria maior transparência. É o artigo 124 dessa medida provisória. E essa medida provisória 871, ao final, acabou sendo aprovada. Mas postergando por 3 anos, até dezembro de 2021, a revalidação dos dados. Mais adiante teve outra MP, a MP 1006. E é bom se destacar, o relator dessa MP 871 foi um relator do PL. Hoje, um relator do PL que inclusive veio a ser candidato do presidente da República a prefeito de Manaus posteriormente. Teve outra MP, a MP 1006. O relator de novo foi um deputado do PL. Nessa, inseriu no texto um dispositivo que a revalidação dos descontos, ministro, só iria até 31 de dezembro de 2022. O presidente da República de então, o presidente Jair Bolsonaro, não vetou. Mas aí teve uma terceira medida provisória, 1007. Foi colocado um jabuti nessa medida provisória, revogando a revalidação da autorização de descontos. Foi aprovado pelo parlamento. O senhor presidente da República de então, Jair Bolsonaro, o que fez? Sancionou a medida provisória sem esses vetos. Se um desses dispositivos não tivesse existido, um deles sequer não tivesse existido, nós teríamos desbaratado esse esquema montado no INSS já há 4 anos. E é importante destacar, são 11 entidades fraudulentas que estão sendo investigadas. Dessas 11, elas foram montadas entre 2019 e 2022. Sobre essas entidades, é importante destacar o caso de 2. A primeira delas, a AMBEC. Essa AMBEC é a fraude, a maior envolvida nas fraudes, não é outra não. É essa AMBEC. É a primeira colocada. 35% a 40% das fraudes dos bilhões é dessa AMBEC. Quem é que avaliza a entrada da AMBEC dentro do Ministério da Previdência? É um cidadão conhecido como José Carlos Oliveira. O senhor José Carlos de Oliveira, servidor público da AMBEC, ele era, ao mesmo tempo, diretor de benefícios da AMBEC. Só concluindo, senhor presidente. O senhor José Carlos de Oliveira, nessa época em que ele abre as portas para a entrada da AMBEC, ele já tinha recebido advertência do Ministério Público Federal, de procuradores que já achavam estranho a atuação dessa entidade. O que é que o governo faz? O governo o demite? Não, o promove. Ele vira depois, em 10 de novembro, presidente do INSS. Para concluir, aí depois, meu querido presidente, o que é que acontece com o José Carlos de Oliveira? Tá aí pra todo mundo. Será que é o presidente Lula que está dando posse ao senhor José Carlos de Oliveira como ministro da Previdência em 2022? Me parece que aquele ali é o senhor Jair Messias Bolsonaro, que mesmo com investigação sobre a AMBEC, mesmo com as investigações ocorrendo sobre a AMBEC, ele abre as portas para que ela entre no INSS. A segunda entidade, presidente e ministro, é uma tal de Conafer. Essa Conafer tem um presidente que diz que é pecuarista. Essa entidade foi denunciada. Foi denunciado e foi revelado ontem pelo Jornal Nacional quando ela foi denunciada por um servidor que chegou a ser ameaçado de morte. Foi bom o depoimento, ainda há pouco, e eu quero aqui arguir, realmente houve uma retificação devida pelo ministro Sérgio Moro, porque ele não era ministro na época. Mas o ministro Sérgio Moro diz quando foi o depoimento. O depoimento foi em setembro de 2020, quando o ministro Sérgio Moro saiu, mas durante o governo anterior. Qual a providência que foi tomada naquele período? Qual a medida que foi tomada naquele período? Por fim, alguns colegas aqui lembram de alguns personagens que estão envolvidos nessa história toda. Senador Randolfo, Danilo Trento,
Tá precisa. Lembram? CPI da Covid? O senhor Maurício Camisotti, os colegas lembram da CPI da Covid? Eles estavam roubando vacina entre 2020 e 2021 e entrando na fraude do INSS com suas entidades suspeitas. E sobre o seu Vigílio? Quer perguntar quem foi que nomeou o seu Vigílio? Então busque nos anais de 2020. Ele foi nomeado por qual governo ele foi nomeado procurador do INSS. Repito, essa fraude não começou no nosso governo, mas vai terminar agora.